Vamos orar? Deus nosso Pai, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça, obrigado pela Tua bondade. Pedimos na manhã de hoje que a Tua palavra encontre morada no nosso coração, que a Tua palavra produza vida na nossa vida, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. Ontem eu já adiantei os assuntos ali na rede, adiantei o assunto nas redes sociais da igreja, contando para você o que vamos conversar na manhã de hoje, que é sobre o jantar. Jesus foi convidado para um jantar e ele chegou na casa da pessoa para o jantar. No meio do jantar, uma mulher entra na casa e ela começa a chorar sobre os pés de Jesus, seca as suas lágrimas com o próprio cabelo e derrama um perfume muito valioso nos pés de Jesus, e isso leva a uma conversa entre o anfitrião e Jesus acerca do que tinha acontecido. Confesso para você que eu queria muito que fosse tão simples assim, explicar tudo isso para você na manhã de hoje, mas eu queria pensar junto com você em algumas questões. Eu falei ontem, quando eu fiz o convite para hoje, que o assunto foi tão relevante que os 4 evangelistas comentaram. Só que a gente tem um problema bem simples, mas que, na minha opinião, precisa ser tratado. Você vai ver, eu vou começar na ordem, quase que na ordem, Mateus, Marcos, depois eu vou para João e eu volto em Lucas, que é onde a gente vai ficar, que é a minha opção para a interpretação desse texto. Mateus diz assim, não precisa abrir, tá? Pode só acompanhar a leitura, mas é Mateus 26. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. As mesas elas eram baixas, a pessoa apoiava o cotovelo, esticava as pernas para trás e era a mesa baixa. Então diz o texto de Mateus que ele estava em Betânia, na casa de Simão o leproso, e aí ele, reclinado na mesa, entra uma mulher na casa e derrama o perfume na cabeça de Jesus. Isso é o Mateus contando a história. Os discípulos, versículo número 8, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram. Veja que Mateus ele fala que é uma indignação coletiva dos 12, os discípulos. Viram isso? Por que esse desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por um preço alto e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. A mulher entra, Jesus está na casa do Simão leproso, a mulher entra, Jesus esticado, ela derrama o perfume sobre a cabeça de Jesus. Aí Jesus, os discípulos reclamam que desperdício, podia vender esse perfume, dar dinheiro para os pobres, fazer cesta básica, ajudar quem precisa, pagar remédio na farmácia de quem precisa. Aí Jesus vira e fala, não, essa mulher ela fez algo por mim e o que ela está fazendo já está preparando o meu corpo para o sepultamento. Há uma ideia muito forte dentro do contexto teológico de que esse jantar aconteceu na última semana antecedendo a crucificação de Jesus. Por isso ele está em Betânia. Mateus diz isso. Quando a gente vai para o texto de Marcos, a gente vai ver algo muito parecido. Marcos, capítulo número 14. Estando Jesus em Betânia,
começa igualzinho o texto de Mateus, reclinado na mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso. Mateus e Marcos estão de acordo que o anfitrião da casa é Simão, o leproso. Aproximou-se dele certa mulher, com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela derramou o frasco, ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros indignados: por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Já não é mais os discípulos, é um grupo maior. O pessoal na casa. E o pessoal na casa, imagine o pessoal na casa dentro da casa, o pessoal na casa do lado de fora, olhando pela janela o que está acontecendo dentro da casa. Casas sem quintais, tudo na beira da rua, e as pessoas em volta vendo o que acontecia lá dentro. Era algo comum. Você fazia um jantar, um banquete, as pessoas de fora ficavam olhando o banquete, vendo a pessoa ser homenageada lá dentro. Não era mais os discípulos, era todo mundo. E não era mais uma fala deles entre eles, era uma fala deles entre eles, repreendendo severamente a mulher. Mais ainda, já colocaram valor no perfume. 300 denários, um denário era equivalente a um dia de trabalho, mais ou menos, aproximadamente. E esse é o texto de Marcos. Deixem-na em paz, disse Jesus, versículo número 6 do Marcos 14. Por que estão perturbando? Estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo mundo também o que ela fez será contado em sua memória. Os textos de Marcos e de Mateus são muito parecidos. Há um pensamento dentro da escola teológica de que tanto Marcos quanto Mateus usaram uma referência que é a chamada fonte Q. É um texto que se perdeu ao longo da história, e Mateus e Marcos escrevem o seu evangelho baseado nesse texto. Então a coisa meio que se amarra mais ou menos na fala do Mateus e do Marcos, porque eles usaram a mesma fonte. Aí a gente vai para o João, Evangelho de João, capítulo número 12. Eu estou tudo na mesma página. Gente, isso aqui eu achei fantástico, eu nem sabia que existia. É uma Bíblia que ela é escrita em ordem cronológica. Então os textos, assim, eles aparecem não na ordem direitinho, mas aparece aquela bagunça. Então eu estou na mesma página com 4 evangelhos abertos, e a hora que eu viro, eu dou de cara com Coríntios. Eu falei, nossa, melhor do que aquela que arranca a página. Sabe aquela que você não gosta, arranca a página, que é de espiral? Essa daqui me ganhou. João 12. 6 dias, aí entra a ideia e o pensamento, porque aconteceu antes da morte de Jesus na cruz. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou em Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitaram dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Betânia, sensacional. 6 dias antes do sepultamento, sensacional. Os meninos estão de acordo até aí. Não é mais na casa do Simão leproso. Quem prepara o jantar é Lázaro, que Jesus ressuscitou. Lázaro, irmão de Marta e Maria. A escola dominical funciona. Lázaro, irmão de Marta e Maria, preparam a refeição para Jesus. Então, 6 dias antes do sepultamento, Jesus achou que seria importante para ele visitar os seus amigos. E ele vai na casa de Marta, Maria, e vai para o jantar que eles prepararam. Então Maria não é mais uma mulher qualquer. A mulher da história ganha nome. Não é mais certa mulher, é Maria. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume.
não é mais na cabeça de Jesus, mas é sobre os seus pés. E aí ela seca com o próprio cabelo. Mas um dos seus discípulos, veja bem, não é mais a multidão reclamando com ela, não é mais os discípulos, é um dos seus discípulos, Judas, fez uma objeção. Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo. Olha que interessante, a gente tem que entender que o Evangelho, ou os Evangelhos, todos eles foram escritos depois que as coisas aconteceram. João foi escrito na década de 90. Já havia se passado pelo menos 60 anos do acontecimento. Então a hora que o João fala Judas Iscariotes, não é mais uma surpresa o que o Judas fez, porque o Judas já tinha feito. Então Judas Iscariotes, que iria traí-lo lá na frente, reclamou que não podia ter gasto dinheiro com a mulher, era um absurdo aquilo. Porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. O tesoureiro da igreja de Jesus era ladrão. Que sensacional! E ele não está preocupado com os pobres, ele queria que os 300 denários fossem para a bolsinha, para ele ter oportunidade de ter acesso ao dinheiro. Respondeu Jesus: deixem-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Até aqui o que nós temos: Jesus está em Betânia, 6 dias antes do sepultamento. Uma mulher, de acordo com João e Maria, derrama um perfume precioso sobre Jesus. Jesus faz uma analogia à sua morte e sepultamento, faz uma analogia dizendo que nem sempre eles, discípulos, teriam a presença física de Jesus como estava tendo naquele exato momento, e que era para deixar a mulher em paz naquilo que ela estava fazendo. Até aí, tranquilo. Mateus e Marcos falam que foi na casa do Simão leproso, e o João fala que foi na casa do Lázaro. Aí vem Lucas, além de médico, era repórter na época. Lucas, quando escreve para o Teófilo o Evangelho de Lucas, e quando escreve para Teófilo Atos dos Apóstolos, Lucas identifica-se a si mesmo dizendo assim: ó excelentíssimo Teófilo, procurei o maior número possível de informações para que você consiga ter algo muito claro do que aconteceu e do que se disse acerca de Jesus de Nazaré. E assim ele escreve em Lucas e Atos, o Evangelho que leva o seu nome, e Atos dos Apóstolos, que na verdade são os atos do Espírito Santo sobre a igreja criada em Jerusalém com o advento da vinda de Jesus. Então a gente tem Mateus e Marcos, que usam uma fonte terceira, o documento uma fonte terceira para escrever o seu Evangelho. Tem o João, que é intimamente ligado por tudo aquilo que as emoções trazem e acompanham. João é passional, João é aquele que se reclinava sobre o ombro de então assim, é um negócio. E a gente tem Lucas. Aí o Lucas vai dizer o seguinte, capítulo número 7 de Lucas. Olha que interessante. Convidado por um fariseu para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Não é mais Simão leproso e não é mais Lázaro, é um fariseu. O fariseu por si só é rico, o fariseu tem prestígio, o fariseu ele é um guardador da lei, o fariseu ele nunca dá ponto sem nó. O fariseu ele fazia as coisas para ser visto, lembrado, elogiado. O fariseu ele orava: Senhor, obrigado porque eu não sou como aquele fulano, antes eu não. Obrigado porque eu não sou pecador, enfim. O fariseu é o fariseu que virou piada para nós nos dias de hoje. Ô fariseu, não sei o que lá.
Teve uma vez assim, eu achava que fariseu era algo tão pejorativo que eu comecei a chamar meus amigos de gadareno. Achava que era melhor ser gadareno do que ser fariseu. Ô gadareno! Mas enfim. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, entenda-se, uma prostituta, trouxe um frasco de alabastro com perfume. Jesus vai almoçar, vai jantar na casa do fariseu. Notícia se espalha. Primeiro porque o pessoal queria ver Jesus, que era um convidado famoso. Segundo porque aquilo era um acontecimento de fato. Está vindo aqui Jesus, o rabi e tal, opera milagres, multiplica pães e tal. Estamos falando ainda dentro do contexto da última semana de vida de Jesus, ali nos próximos 6 dias ele seria crucificado. Então assim, Jesus está indo na casa do fariseu. Então certa mulher da vida, prostituta, sabendo que ali Jesus estaria, foi para a casa do fariseu com um frasco de alabastro. Se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Lembre-se, a mesa, reclinado à mesa, comendo as pernas para o lado de trás, todo mundo no chão, na altura do chão. Ela chega por trás de Jesus, derruba, colocou-se aos pés de Jesus, versículo 38, chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas, depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Veja que o Lucas, ele dá riquezas de detalhes do que está acontecendo. À medida que Lucas vai falando, você vai conseguindo imaginar a cena. Jesus vai estar na casa, eu tenho que dar um jeito de entrar na casa, ela entra na casa, se esbeira ali, Jesus com o pé esticado, começa a chorar aos pés de Jesus, seca os pés de Jesus com os próprios cabelos, beija os pés de Jesus e aí derruba o perfume nos pés dele. O Lucas, ele vai dando detalhes assim, quase que um roteiro de filme, dá para fazer storytelling com isso daqui. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado Jesus, disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Não é mais os discípulos, não é mais o Judas, não é mais as pessoas, de acordo com os outros 3 evangelhos que a gente viu, é o próprio fariseu anfitrião da casa. Eu fui enganado, eu comprei gato por lebre, eu convidei Jesus para jantar na minha casa, Jesus veio aqui, comeu do bom e do melhor na minha casa, e agora essa mulher vem e faz esse espetáculo. Se ele de fato fosse um profeta, ele saberia quem ela é, e se ele de fato fosse um profeta, ele não deixaria ela fazer o que ela está fazendo. O cara ficou indignado com a situação, e ele continua. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho algo a te dizer. Olha que legal. Mateus e Marcos dizem que Jesus está na casa do Simão leproso. Lucas está dizendo que o nome do anfitrião da casa é Simão. O que me faz pensar que o Simão fariseu também era leproso. E estamos falando do mesmo texto, do mesmo acontecimento, no mesmo dia. Mateus e Marcos resumem a história, Lucas acrescenta mais coisa. Porém, não estamos falando do acontecimento na casa do Lázaro. Eu acho, se você pedir prova, eu não vou ter prova para te dar, mas eu acho que o que essa mulher fez, narrado em Mateus, Marcos e Lucas, não é a mesma mulher Maria, irmão do Lázaro. Eu não consigo encontrar em nenhum outro contexto bíblico que a irmã do Lázaro fosse a mesma mulher da profissão mais antiga do mundo. Eu não consigo ver isso dentro do contexto bíblico. Eu acho que nós estamos falando de 2 situações diferentes. Estamos falando de um jantar na casa do Lázaro, onde Maria fez o que ela fez e os discípulos tiveram a reação que tiveram. Estamos falando de uma outra situação, onde Simão, o fariseu,
faz o jantar e essa mulher vai e acontece o que aconteceu. Minha opinião, que não precisa ser a sua opinião, eu acho que esses são dois eventos diferentes. Uma na casa do Lázaro e outra na casa do Simão. E aí Jesus fala assim: Lázaro, eu vou te contar uma coisa. Dois homens, veja, por que eu penso nisso? Porque até o final da história é diferente. O contexto da história muda. Os meninos estão reclamando da mulher ter quebrado o vaso de perfume, seja os meninos, todo mundo, seja os meninos, os discípulos. Estão reclamando que ela quebrou o vaso de perfume e ungiu Jesus próximo ao seu sepultamento. É uma situação, é uma briga, é uma conversa, é um diálogo, é um caminho. Agora aqui não. Aqui o problema não é o perfume, não é o preço, se é 300 denários, 400, 100 denários que estava na oferta, 50 denários porque achou no Shopee, foi mais barato. O problema não é o perfume, não é o preço. Aqui o problema é a pessoa, o problema é a mulher, o problema é a vida que a mulher tem, o problema é o que ela representa para a sociedade. O problema não é o perfume. Aí Jesus vai e conta uma história que tem um desfecho completamente diferente da situação do perfume. Deixa ela fazer o que ela está fazendo, ela está antecipando, ela está perfumando, embalsamando o meu corpo, porque daqui a alguns dias eu... E os pobres, vocês sempre vão ter com vocês. Eu vou pegar aqui de trás, tá? E os pobres vocês sempre vão ter com vocês. É uma situação diferente. A fala de Jesus em Lucas não diz respeito aos pobres que nós sempre teremos conosco, não diz respeito ao valor do perfume, não diz respeito à atitude de embalsamar o corpo próximo à sua morte e futuramente à sua ressurreição. A conversa aí é sobre a mulher, é outra. E aí Jesus conta uma história que vai completamente em outra direção. Ele fala assim: dois homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e a outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Veja bem, vê esta mulher? Não é vê Maria? Está vendo a Maria, irmã do Lázaro? Está vendo a Maria, irmã da Marta, minha amiga, amiga da minha família? Não, está vendo essa mulher? Por isso que eu penso que é dois casos diferentes. Veja essa mulher. Entrei na sua casa, você não me deu água para lavar os pés, ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou, vá em paz. Vamos combinar assim. O texto de Lucas está falando de uma situação que é a situação que eu vou falar com vocês hoje. Mateus, Marcos e João estão falando do jantar na casa do Lázaro, que é o que a gente não vai falar hoje. Tudo bem? Faz sentido? Ou você quer que a gente converse como se fosse tudo igual?
Então Jesus está na casa do fariseu e essa mulher vai por trás. Eu fico imaginando a cena: fariseu rico, influente, fazendo selfie com Jesus. Olha o meu convidado de hoje. A gente, você que está aqui agora, a gente já vai começar. Olha quem está aqui comigo. E ele abre a casa. Eu fico imaginando os empregados da casa. Os empregados da casa, aquele frisson: pô, a gente vai servir a mesa para Jesus. Jesus, aquele um que multiplica pães, aquele que faz milagre, aquele que curou a sogra do Pedro, aquele que as escrituras falam acerca dele, que o Messias viria. Pois é, o Messias chegou, o Messias está aqui e hoje nós vamos servi-lo. Eu fico imaginando a conversa, eu fico imaginando o diálogo, eu fico imaginando os vizinhos, eu fico imaginando a rua parada, o pessoal chegando e colando no muro e vendo aqui: já chegou. Ou como no Chosen, na primeira temporada, onde Jesus começa os seus ensinamentos. E ali ele começa os seus ensinamentos, aí está Mateus, o cobrador de impostos, com algumas crianças em cima da laje vizinha, olhando para dentro da casa. Você vê que Davi fez escola, né? E olhando para dentro da casa, o que está acontecendo lá dentro. Eu imagino isso: os vizinhos, os empregados, o dono da casa. Mas eu também imagino a mulher. Eu imagino a mulher com aquele sopro de esperança no seu coração. Eu consigo imaginar a mulher, talvez à semelhança daquela outra irmã que toca nas vestes de Jesus na hora que ele está na beira da praia, enquanto Jesus está indo na casa do Jairo. Eu não preciso muita coisa, eu só preciso estar lá perto. Eu fico imaginando o coração daquela mulher, o pensamento daquela mulher, que sempre foi vista e sempre foi tratada como um objeto. Para que eu sirvo? Eu não sirvo para nada. Eu sirvo para ir para a cama e dar prazer para outros homens. Não sou respeitada, não sou amada, não sou querida, não sou bem vista, inclusive pela minha própria família. Não sou nada. Mas talvez esse Jesus tenha algo de diferente para mim. Eu imagino o coração dela, a expectativa dela em chegar lá, a esperança de chegar lá. Eu imagino o dono da casa fazendo todos os preparativos e não aproveitando do banquete. Imagina o dono da casa fazendo os preparativos. Vai no supermercado, compra carne, compra bebida, compra o vinho, compra o café, prepara a sobremesa, limpa a casa, arruma tudo, dá banho nas crianças, a melhor roupa, a melhor aparência possível, vai no cabeleireiro, faz tudo, a melhor toalha posta sobre a mesa, aquelas pratarias, aqueles pratos que você só tira quando tem visita, guarda o copo de requeijão, pega uma taça bacana que o convidado de hoje vale a pena e prepara tudo e não aproveita, porque na hora que a festa acontece, a mulher está lá roubando a cena. Ela chega e não sei se alguém facilitou a entrada dela, não sei se porta aberta e vamos, dá licença, ou de tão acostumada ela vai agachada de cócoras até chegar. O que pode ter acontecido para ela chegar onde ela chegou? Mas ela roubou a cena. E o dono da casa não aproveitou nada. Porque a hora que isso acontece, o que passa pela cabeça dele? Eu fui enganado. Olha aí, o gasto que eu tive, o investimento que eu fiz. Se esse homem fosse de fato quem ele disse que é, ele não deixaria essa mulher tocar nele. Esse foi o sentimento do cara. Agora, sabe o que é mais impressionante? Aquela mulher que tinha um sopro de esperança em encontrar Jesus, ela entra, começa a chorar. Eu não sei você, mas às vezes quando você está perto de alguém muito mais santo que você, e você sabe que a pessoa é muito mais santa que você fica constrangido.
É um negócio assim impressionante. Eu me lembro alguns anos atrás, eu já cansei de contar essa história para vocês. Eu estava numa conferência que o pastor Russell Shedd foi o preletor. Doutor Shedd, eu falava para a Lorena assim, Lorena é minha sobrinha mais velha que hoje mora em Portugal. Lorena, seu alvo é Jesus. Se você não alcançar Jesus, mira no Shedd. A filha do Dr. Shedd fala assim, eu sei que meu pai peca porque a Bíblia diz. Eu nunca vi meu pai pecar. Acho que a Fernanda nunca diria isso a meu respeito para ninguém, nem para a melhor amiga dela. Estou lá no encontro, o almoço, sentei, estou almoçando no refeitório do retiro de pastores. Daqui a pouquinho chega o Dr. Shedd e a esposa dele, a irmã Patrícia, e os dois se sentam na minha frente. Eu não sabia se eu comia, eu não sabia se eu puxava conversa, eu não sabia se eu pedia um autógrafo na minha Bíblia, eu não sabia o que fazer. Essa mulher do texto bíblico, com o coração cheio de esperança, a hora que ela está frente a frente com Jesus, qual é a única coisa que ela faz? Ela chora. E chora, e chora, e chora mais. A única esperança que eu tenho está aqui na minha frente. A única possibilidade que eu tenho de redenção para a minha vida está aqui. E eu estou tocando nele agora. E ela só chora, 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 chora. Meu Deus, que bagunça que eu estou fazendo. Acho que num ato de desespero seca com o cabelo, porque ela não tinha mais nada para fazer. Aí ela derrama o perfume sobre os pés de Jesus. E sabe o que é interessante na minha cabeça de louco, tá? Você também não precisa concordar comigo. Aquele perfume para mim representa o pecado dela. É com aquele perfume que ela se perfuma para receber homens na sua casa. É com aquele perfume que ela perfuma a cama. É com aquele perfume que ela perfuma a casa. Senhor, eu estou aqui, olha, isso aqui é o maior símbolo do meu pecado, é o maior símbolo de quem eu sou, e eu estou aqui, eu não consigo fazer mais nada além de chorar e secar os seus pés com os meus cabelos, porque eu estou absolutamente desesperada, eu não tenho mais nada para te dar além daquilo que eu sou, e o que eu sou está representado nisso. Eu não tenho valor algum, nenhum, e isso está aqui. 300 denários, 500 denários, 200, o que for, está aqui. Isso é o que eu sou. E eu tenho a esperança de que o Senhor faça alguma coisa. Não sei você. Alguns dias eu penso assim, Senhor, por que eu? Por que eu, com esses pensamentos que estão passando pela minha cabeça? Pensamentos de vingança, pensamentos de raiva, pensamentos de exclusivismo, pensamentos de quanto eu sou melhor, pensamentos do quanto eu mereço o que eu tenho. Por que eu, Senhor? E aquela mulher estava lá, dando o seu melhor, dando o que ela tinha, só o que ela tinha. Sabe o que eu acho? Que às vezes a gente precisaria, em mais momentos da nossa vida, reconhecer quem de fato nós somos diante do Senhor. Acho que às vezes diante do Senhor a gente precisaria tirar absolutamente todas as nossas máscaras e falar, Senhor, é isso aqui, é isso aqui, tem mais nada, tem aqui um perfume que representa a vida que eu levo. Às vezes eu acho que a gente precisava reconhecer-se mais diante do Senhor, do quanto precisamos, do quanto não somos bons, do quanto... Outra coisa que eu vejo na vida dela, nesse contexto, a única esperança dela era estar perto de Jesus e que dali algo de bom sobreviesse na vida dela. Então ela tinha essa expectativa, ela tinha essa esperança. Isso fez com que ela tivesse um compromisso e um comprometimento com o momento. Minha única esperança é Jesus. Eu quero estar diante dele, então eu estarei comprometida nisso.
Comprometimento. Pegou o melhor perfume, deu um jeito de chegar até Jesus. Ela estava com um compromisso fixo, um comprometimento de que ali iria funcionar. E fez. E ela chora, seca os pés de Jesus com os cabelos, derrama o perfume, comprometimento. Vivemos uma vida cristã sem comprometimento. Aliás, vida cristã não existe, existe vida. A nossa vida com o Senhor não é uma vida comprometida. Talvez não o suficiente. Talvez o nosso comprometimento seja igual ao comprometimento do anfitrião da casa. A gente se prepara muito para o momento, e quando o momento acontece, a gente não está comprometido o suficiente com o momento. Eu me preparo muito para receber Jesus no ambiente onde eu estou, seja no meu coração, na minha vida, mas quando de fato vai acontecer, o comprometimento esmorece. Porque a gente gastou muito tempo, muita energia com o preparo. E aí na hora a gente não se compromete tanto. E não dá tanto valor. E não valoriza tanto. Nem nada. Acho que o nosso comprometimento tem que ser demonstrado através do nosso compromisso. Assim como ela fez. Uma outra coisa. Simão, eu vou te contar uma coisa. Era uma vez um credor, e ali o credor ele tinha um devedor de 500 mil reais, e um outro devedor de 50 reais. Nenhum dos dois, o cara dos 500 não podia pagar, os caras dos 50 não podiam pagar. Ele perdoou a dívida dos dois. No Brasil, o cara dos 50 pensaria assim: por que eu não pedi 500? Muito provavelmente seria esse o pensamento lógico. A pergunta de Jesus para o Simão é assim: qual dos dois vai amar mais o credor? O Simão responde, e aí Jesus ele dá: olha, você respondeu bem. E aí ele faz uma analogia com a resposta do Simão com aquilo que a mulher estava fazendo e com aquilo que ele, Simão, não fez. Muito cuidado com o que você vai responder para Jesus, porque isso vai se voltar contra você. Jesus é assim, uma didática fenomenal. Conversas sérias com Jesus. Eu quero acreditar que você já teve conversas assim com ele. E você vai com a sua ideia e você volta com a dele. Eu quero muito acreditar que isso já aconteceu várias vezes na sua vida. Aí Jesus vai e conta essa história. Dúvida. Aquela mulher cheia de esperança, ouvindo essa história que Jesus contou e ouvindo este testemunho de Jesus acerca da atitude dela, como é que essa mulher deve ter se sentido? Jesus criou um ambiente para que ela se sentisse aceita. Não tinha catraca. Se ele soubesse quem ela é, ele não deixaria ela fazer o que ele fez, o que ela está fazendo. Não tinha catraca. O ambiente era para que ela se sentisse aceita. Aquela mulher muito provavelmente nunca seria convidada para jantar na casa do Simão. Aquela mulher muito provavelmente não seria convidada para comer uma pizza na sua casa e na minha casa. Mas ela estava ali. E não havia mais catraca. Ela estava ali. E aí Jesus dá o testemunho do que ela fez para o Simão. Gente, olha isso. Jesus está comprando uma briga com o dono da casa por causa da mulher, que para o dono da casa não merecia estar lá e não valia estar ali. Olha o climão que Jesus cria.
Eu imagino os 12, dando um copo de vinho para Jesus. Jesus, para de falar, Jesus. Jesus. Lembra do Pedro? Jesus entra na casa do Jairo, aí o Pedro fala assim, Jesus fala assim, por que está todo mundo triste? Quem que morreu? Aí o Pedro vira para Jesus e fala assim, dentro da casa do Jairo, com a Thalita morta dentro do quarto. Aí Pedro fala assim, não, Jesus, a gente está aqui, família enlutada, não é assim que a gente fala. A gente chama a mãe da menina, chama o pai da menina, meus pêsames, meus sentimentos. Eu imagino no jantar, os meus discípulos fazendo a mesma coisa. Jesus, Simão, o fariseu, o cara rico do bairro, convidou a gente aqui, o senhor está falando isso para ele, na cara dele, na casa dele, por causa da mulher. Porque eu acho que Jesus valoriza algumas coisas que nós não valorizamos. Porque eu acho que Jesus faz algumas leituras que nós não fazemos. Porque eu acho que Jesus prioriza algumas coisas que nós não priorizamos. Lembra 15 dias atrás, quando o Rodrigo pregou, comentando a respeito do bairro? Aqui para cima tem tal coisa, aqui para trás tem tal coisa, aqui para cá tem tal coisa. Minha pergunta é, levando em consideração o texto que a gente leu hoje, todas essas pessoas do bairro sentiriam-se bem-vindas e acolhidas aqui entre nós? E se essas pessoas do bairro começassem a frequentar a nossa igreja, que eu quero muito que aconteça, e aí essas crianças do bairro, que têm o hábito de riscar parede, igual as nossas, risca a parede, põe a mão suja na parede, será que a gente iria não se importar com isso? Quanto mais parede suja, melhor? O que como igreja nós temos valorizado? O que nós temos buscado? O que a gente quer viver? Como a gente quer ser visto? Como a gente quer ser lembrado? Se tivesse um guindaste gigante assim, tirasse o prédio daqui, as pessoas sentiriam falta do que nós fizemos aqui? Uma outra dúvida, e com isso eu encerro. Essa mulher, ela não para de beijar os meus pés, não para, lavou os meus pés com as lágrimas, secou com o cabelo. E o fariseu que achava que estava fazendo tudo certo, às vezes a gente acha que está fazendo tudo certo. O fariseu que achava que estava fazendo tudo certo, queimou na largada, reprovou de ano. A minha dúvida é assim, Jesus vira para ela e fala assim, os seus pecados estão perdoados, vás e não peques mais. O que será que aconteceu com essa mulher nos 10 anos seguintes? Jesus mudou a vida dela? Mudou, mas de cara ela tinha que arrumar outro emprego, Vamos imaginar isso. De cara tinha que mudar o ambiente, acho que de cara ela mesma em si, o negócio já muda. Tim Keller nos deixou essa semana. Que Deus o tenha em bom lugar de verdade mesmo. O irmão Tim, ele costumava, íntimo, O cara leu o livro dele a vida inteira, irmão Tim. O Tim Keller, ele costumava dizer o seguinte: quando as pessoas têm um encontro real com Jesus, elas são transformadas. E o Tim Keller está certo. Transformação acontece sem negócio. Ou então elas saem do encontro muito bravas. Como será que foi a vida daquela mulher nos anos seguintes? De valor próprio, de sentimento, de emoção, de rotina. Alguém me tratou como se eu não fosse um pedaço de carne para prazer. Alguém me tratou de uma forma diferente. Alguém olhou e me viu. Alguém valorizou o que eu fiz. E não é alguém qualquer, Estamos falando de Jesus de Nazaré.
minha oração é que a gente consiga, como igreja, atingir esse nível, esse grau de transformação na nossa vida. Que a gente consiga experimentar na dinâmica e na vida, tanto pessoal quanto coletiva, experiências de profundo amor e gratidão por aquilo que o Senhor fez e faz em nós. Que a gente consiga entender a dimensão da graça. Não tem a ver comigo, não tem a ver com as minhas qualidades, não tem a ver se eu preparei o melhor jantar, a roupa mais linda, as pratarias mais bonitas. Não, é algo mais profundo, é algo mais de dentro. Que a gente consiga viver e ter experiências assim, experiências de entrega, experiências sem máscaras na presença do Senhor. Senhor, eu estou aqui e estou precisando de ajuda. Estou aqui, estou lutando contra esse pecado, contra aquele, não está dando certo, eu preciso que o Senhor haja na minha vida. Aliás, o Senhor é a minha última esperança. Eu realmente estou entregando os pontos e preciso de ajuda. E aí a ajuda vem. O texto bíblico diz que Jesus nunca mandou embora alguém que o procurou de forma intensa. Bom, vamos sentar? Vamos ficar em pé, aqueles que puderem, vamos orar. Deus nosso Pai, queremos ser instrumentos nas Tuas mãos, instrumentos de reconciliação. Nosso ministério é um ministério de reconciliação. Queremos reconciliar a criação contigo, queremos reconciliar a nós mesmos contigo. Queremos ser instrumentos nas Tuas mãos para que os outros se reconciliem contigo. Use as nossas vidas, Senhor, nos abençoe. Nos abençoe. Queremos ser instrumentos nas Tuas mãos e tantas vezes somos exatamente como esta mulher neste momento, nessa história da Tua vida, que só temos para Te entregar aquilo que simboliza o nosso maior pecado, a nossa maior tristeza, a nossa maior frustração. Que nestas horas, Senhor, ao Te entregarmos isso, que o Senhor mude, modele, renove, transforme a nossa vida, transforme o nosso entendimento, transforme o nosso coração. Que o Senhor encha a nossa vida de esperança, para que o Teu nome seja honrado e glorificado através de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa semana. Deus te abençoe muito. A gente se vê domingo que vem.